A primeira leitura de Vezot HaBerachá, a última parashá da Torá, as bênçãos de Moshe antes de falecer. Essa é a bênção que Moshe abençoou, o homem divino, Isha Elohim, uma expressão muito forte, que ele abençoou o povo de Israel antes do seu falecimento. Próximo do seu falecimento, porque senão agora, quando? Então é o momento de dar essa brachá forte para o povo de Israel. E ele disse, Hashem veio do Sinai, brilhou de Seir para vocês, apareceu do Monte de Paran, veio de miríades sagradas com vários anjos, da sua direita, data um fogo da lei para vocês. O que quer dizer esse versículo? A primeira coisa que Moshe faz questão de falar é o louvor de Akadosh Baruch Hu e depois o que o povo de Israel precisa. Qual é o louvor que ele fala de Akadosh Baruch Hu? Acaba trazendo um mérito para o povo de Israel. Tudo isso é uma maneira de apaziguar, uma maneira de trazer sentido para a brachá, ou seja, para poder falar, o povo de Israel merece a brachá, então a gente fala coisas boas para que a brachá venha e chegue. Hashem veio do Sinai, ou seja, veio ao encontro deles na parte de baixo, inferior do monte, como um noivo que vai ao encontro da noiva, com o título Likrat Elohim, que a gente vê que Hashem foi ao encontro do povo de Israel e brilhou de Seir, porque ele foi primeiro falar com os filhos de Esav, vocês querem receber a Torá? E eles não queriam. Ele apareceu da onde? Do Monte Paran, porque ele foi lá falar com os filhos de Ismael e também não aceitaram. Então aqui é um louvor para Hashem, que ele apareceu ao povo de Israel, que ele se revelou, e é um louvor para o povo de Israel, porque quando ele chegou ao povo de Israel, ele sim foi aceito, o povo sim quis receber a Torá, diferente dos outros povos. Merivevot Kodesh, das suas miríades, Revevá é 10.000, Revavá. Aqui fala que Deus veio das suas miríades, ou seja, com algumas partes dos seus anjos vieram acompanhando, não todos. Diferente de um ser humano, que ele precisa mostrar todo o seu kavod, toda a sua riqueza, todo o seu poder, sua beleza no dia do seu casamento, Hashem não tem pressa. Dat, um fogo à lei, a Torá estava escrita num fogo negro sobre um fogo branco. Isso simboliza coisas espirituais que a gente não vai entrar aqui. E Deus deu as tábuas, que foi a escrita da mão direita de Deus. Tudo isso é uma alusão, é modo de falar. Mimino, da destra de Hashem. Ou seja, uma revelação muito forte. Outra explicação, Dat, com a tradução do Uncos, que a entrega da Torá, a lei foi dada de dentro do fogo. Né? A entrega da Torá, o Monte Sinai, teve fogo. Também ele deu carinho para os povos, todos os sagrados estão na sua mão, e eles estavam no meio dos seus pés, e eles estão aguentando e aceitando os seus ditos. O que quer dizer? Deus também teve um carinho especial para os tribos, os povos aqui são as tribos. Cada um é chamado de povo. Como a gente sabe, quando Binyamin estava futura a nascer, Akadosh Baruch Hu falou para Yaakov que vão sair povos de vocês. Goi, um povo, o Kal Goim, congregação de povos, que seria também Efraim e Menashe, vão sair de você. Então, uma tribo é chamada de um povo. Todos os sagrados na sua mão, as almas de Sadequim estão guardadas com ele, com Tashito, que a alma do meu Senhor está amarrada, Bitzor Haim, no amarrado da vida com Hashem, o teu Deus. Então, usa essa expressão. E eles se colocaram nos seus pés, ou seja, estão apropriados a estar com Hashem, já que eles se colocaram ali para dentro, no pé do Monte Sinai, eles queriam receber a Torá, eles queriam estar ali naquele meio. A palavra tuku é linguagem no reflexivo, né, que eles se colocaram para dentro dos seus pés. E Sami da Broterra, eles recebiam o jugo da Torá, os ditos de Hashem. Mida Broterra, o mem, ele está como se fosse raiz da palavra, de medaber. Vaishmata kol midaber elav. A gente encontra em outros lugares, mesma coisa, Mida Broterra, isso que Hashem falou para Moshe, e Moshe tinha que falar para o povo. Então, aquela conversa, aquele papo que tinha sido falado. Já Uncos ele traduz que eles viajavam com o dito de Deus. Então, o mem aqui seria de conjugação e não da raiz. Mida Broterra, pela fala de Deus, então eles iam viajando. Outra explicação, que Hashem tinha um carinho para os povos, mesmo quando Hashem tem um carinho para os povos do mundo, que ele mostrou para os povos faces sorridentes e entregou o povo de Israel na mão deles, ou seja, mesmo quando Deus parece que está favorecendo os outros povos, mesmo nesse instante, os sagrados estão na sua mão, os sadequim e os bons do povo de Israel se grudaram em você e não deixaram, não largaram você, você guarda eles. Ou seja, mesmo no momento que o povo está sendo castigado, ou aconteceu alguma coisa que está sendo entregue, exilado, os sadequim e os bons do povo de Israel continuam firmes com Hashem e Hashem continua guardando eles. Eles estão ali se reunindo embaixo da sua sombra, estão aceitando teus ditos, ou seja, aceitando teus decretos e tuas leis com alegria. E quais são os ditos, o que eles falam, o que o povo de Israel alega? Torá, Tzivalano, Moshe, Morashak, Letakov, a ordem, a Torá que nos ordenou Moshe é uma herança para a congregação de Yaakov, a gente vai sempre seguir isso. Ou seja, essa lei que Moshe passou para a gente, através que Hashem passou para Moshe, Moshe passou para o povo, nós pegamos isso e nós não vamos largar.
E foi em Yeshurun, que é em Israel, um rei, quando se juntou, se reuniu cabeças do povo, ou seja, quando se contou o povo juntos às tribos do povo de Israel. E foi quem rei Akadosh Baruch Hu, foi um rei, um povo de Israel, ou seja, eles sempre recebem o jugo da realeza de Hashem. Quando reúne as cabeças, ou seja, quando conta o povo de Israel, quando conta as cabeças, quando escrito Isai, trouxe, e o povo de Israel é apropriado para abençoar sempre. Outra explicação, Beit HaSefes, quando se reúne, ou seja, quando estão com um grupo só e com paz entre eles, então nesse momento Hashem é rei, e não quando tem marloca, divisão, discórdia, Chas v'Shalom. Vai viver Reuven e não vai morrer, isso as pessoas serão contadas no número. Do que está falando? Vai viver Reuven nesse mundo e não vai morrer no mundo vindouro, porque senão seria redundante, ou seja, não será lembrado pelo pecado de Bilhá, quando Reuven tirou a cama da casa de Bilhá, da tenda de Bilhá, para a casa de Leá, mãe dele, que isso foi considerado um grande pecado para ele, mas ele foi perdoado depois que ele fez teshuvá e pediu desculpa, etc. Essas pessoas serão contadas, ou seja, ele vai ser contado junto com os outros irmãos e não vai ser excluído. Isso é um exemplo, porque está escrito, Vescavid Bilhá, a Torá fala que ele deitou com a Bilhá, que é como se tivesse feito um ato tão severo desse, e a Torá logo em seguida fala que foram 12 filhos de Jacob, ou seja, ele não saiu da conta, ele continuou enumerado nos 12 filhos de Jacob. E isso para Eudá, diz Moshe, e Vaiomar, ele disse, escute Hashem a voz de Eudá, e para o seu povo traga ele, que as suas mãos façam a briga por ele, e que você ajude dos seus opressores, que você sempre seja uma ajuda para os seus opressores de Eudá. Por que fala de Eudá agora, logo depois de Reuven? A gente sabe que na ordem é Reuven, Shimon, Levi, só depois Eudá. Na verdade, tanto Reuven quanto Eudá, os dois confessaram um erro que eles tinham feito. Está escrito que um causou o outro fazer isso. Que os Rahamim, quem é esperto, ele confessa e não passou um estranho entre eles. Ou seja, falou de Reuven, falou de Eudá, exatamente porque os dois tiveram essa conduta de confessar o erro. Outra explicação, os sábios dão que todos os 40 anos que o povo estava no deserto, os ossos de Eudá, que estavam sendo levados pelo povo de Israel junto com os ossos de Yosef para enterrar na terra de Israel, eles estavam rolando no caixão por causa do nidui, da excomungação que ele recebeu sobre si quando ele falou que ele vai levar o Binyamin, que ele vai pecar para o seu pai todos os dias. E por mais que ele trouxe o Binyamin de volta, quando a gente fala uma coisa forte, um Tamid Raham, tem uma força muito grande. E por conta disso, o que Moshe fez? Ele trouxe coisas boas, falou bem sobre Eudá, e falou que quem causou que Reuven confessasse seu pecado foi quando Eudá confessou. Ele fez toda uma reza para realmente parar esse sofrimento para Eudá e foi atendido. Deus escute a voz de Eudá, a reza de Davi, de Shlomo e Assá, por conta dos outros povos que estavam atacando, os Cushim, e Yehoshafat, que é descendente do rei Davi, dos Amonim, Rizquiel de Sanheriv, ou seja, que Deus sempre escute os reis de Judá e os líderes que vão estar defendendo o povo de Israel. Para o seu povo vai trazê-lo, ou seja, traga para a paz, ou seja, trazer para a paz da guerra, que as suas mãos vão brigar por ele, que Deus faça a briga e faça a vingança de Judá, e que seja sempre uma ajuda. Isso é sobre o Shafat, que Moshe estava rezando da guerra de Ramot Gilad, quando está escrito que o Shafat chamou e Hashem ajudou, azarou, a mesma expressão, Ezer. Outra explicação, por que fala Shema Hashem, escute Hashem, aqui foi uma indireta para Shimon, dentro das brachot de Judá. É a mesma coisa quando dividiram a terra de Israel, Shimon pegou um pedaço da parte de Judá, assim está escrito, da parte da corda, ou seja, do que foi demarcado para Judá, pegou Shimon. Por que não falou uma brachá separadamente para Shimon, explícita, por conta do que ele sabia, do que ele tinha feito no Shittim, o pecado lá com as Midianitas, que a tribo de Shimon foi muito forte nesse pecado, assim está explicado em um Midrash.